Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade. Vamos, antes de começar, fazer a nossa prece de abertura, evocando as bênçãos de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo e dos bons espíritos que sempre nos assistem. Vamos pedir ao Pai que nos conceda nesta hora as tuas vibrações salutares, nos envolvendo em mais um momento de reflexão, Senhor, acerca desse sentimento que representa Ti em todo o universo. Envolva-nos, Senhor, com este mesmo sentimento de amor. Toca a humanidade inteira e convida para a transformação moral, para seguir o sentimento do amor em sua maturidade. Envolva-nos na presença de Jesus e dos bons espíritos que se interessam pelo nosso progresso. Que a paz do Senhor esteja conosco nesta hora e sempre. Que assim seja. Quando falamos do sentimento do amor, não tem como não lembrar de Jesus de Nazaré. Mesmo que antes dele as humanidades já exercitavam, já faziam os seus ensaios afetivos, foi com Jesus que o amor foi apresentado na sua maior pureza, na sua maior grandeza. Jesus veio nos mostrar do que o amor era capaz de fazer na criatura humana e do seu poder transformador, levando as almas a vibrações superiores, ligando-as todas ao Pai, mostrando que esse sentimento do amor, ele não divide. E quando ele faz a divisão, ele se multiplica, como diz Joana de Ângeles. Esse amor é imbatível, porque veio de Deus e está íncito em nós. No momento em que Deus nos criou, Ele criou com esse sentimento do amor. Então, na nossa genética espiritual, há a presença do amor, como um diamante precioso que deveríamos ir descobrindo o seu valor e deixando a sua luz crescer através das experiências reencarnatórias. Deus nos concedeu essa liberdade de ação e principalmente a reencarnação para que tivéssemos tempo e condições de fazer com que esse sentimento crescesse de tal forma que ele viesse a dominar as paisagens das nossas almas, nos mostrando os verdadeiros significados, os reais significados de viver e da vida, nos levando a perceber a sua excelência e a sua grande força para conduzir os destinos e levá-los todos à paz, à felicidade. É do amor que surgem todas as virtudes. É do amor que brota a presença de Deus em nós. Então, falando desse sentimento, nesse dia, nesta data, que os brasileiros definiram no mês de junho, dia 12, nós vamos perceber como essas datas marcam ainda a criatura humana, não é? Ainda precisamos de dias marcados
para poder vivenciar determinadas questões ou sentimentos. O amor, talvez hoje, nesse dia, ganhe uma maior atenção por conta da data. Dia virá em que não haverá nenhuma data, porque não será necessário. A criatura estará lúcida, amadurecida, para poder amar o tempo todo, a todo momento. Para ela, não precisará criar rituais, ou dias, ou horas, mas o seu viver será um canto de amor. Mas enquanto nós não chegamos a esse patamar, vamos valorizando determinadas datas e que acabam nos tocando e que acabam nos envolvendo. Nesse dia, catalogado como o Dia dos Namorados, convida muitas criaturas a pensar nos seus afetos mais íntimos, e busca nesse dia fazer com que a relação e aqui este momento seja mais especial do que os outros, tenha um tempero mais apurado. As criaturas se preparam para esse dia considerado para elas, envolvidas nesse sentimento, de especial. Não há nenhum erro aí. Nós ainda precisamos desses momentos que se fixam como específicos no calendário, muitas vezes, para também exercitar sentimentos e posturas que hão um dia de viger na vida da criatura humana. Então, se estamos envolvidos por essa irradiação nesse dia de hoje, se estamos mais empolgados ou mais envolvidos por esta vibração de amor que o dia propicia, aproveite. Aproveite para sentir o máximo de amor que puder, porque amor nunca é demais. Aproveite para fazer desta hora não só uma maneira, um dia, um momento para espraiar esse sentimento, mas para perceber como ele é grande e como ele precisa desenvolver-se em nós. E assim, vamos nas nossas relações afetivas exercitando esse sentimento que um dia ele não mais ficará tranquilo em amar uma pessoa só, em eleger uma pessoa só ou algumas pessoas. Não, ele vai nos levar a expandi-lo, porque ele quer alcançar a todos. Então, o relacionamento afetivo que temos é de extrema importância, porque são essas experiências, que são ensaios afetivos, que vão nos levando a esse aprimoramento com o gostar, com o sentimento, exigindo de nós cada vez mais maturidade, compreensão e esforços para podermos amar cada vez mais e também sermos amados. Joana de Ângeles deixa claro que a criatura humana, no atual estágio, está mais interessada em ser amada. Ainda não há um interesse de amar. Muitos querem receber o amor. É porque ainda nós estamos presos nos períodos ainda primitivos, onde não conhecemos essa potência dentro de nós, não nos apropriamos deste sentimento poderoso, ao ponto dele nos dominar. Mas o dia que isso acontecer, mudaremos de postura, deixaremos de esperar que o amor venha, e a gente passa a partir em direção aos outros para ofertá-lo. Mas também nenhum problema em querer ser amado. Como é bom receber afeto, atenção, carinho e zelo. Então, que neste dia possamos perceber
além desse afeto que a gente deseja pela nossa carência, ainda que é muito forte, elejamos também esse dia para pensar na nossa capacidade de amar, de nos aproximar, de nos doar mais. Há na terra muito medo de amar. As criaturas, atravessando várias existências, enfrentaram relações afetivas problemáticas, onde surgiram muitos problemas, conflitos, tragédias e equívocos ao longo do carreira evolutivo. Então é natural que a criatura ainda não esteja muito bem se relacionando com o amar o outro, porque ela acaba muitas vezes por imaturidade se entregando. Então ela vai entender que amar o outro é se entregar. E isso é uma coisa bem diferente uma da outra. Você pode amar plenamente alguém sem fazer essa entrega que as pessoas têm medo. Essa entrega que parece que vai ser arrastada, que parece que se ficará presa, que parece que vai ficar na mão ou sob o controle do outro. Isso são os movimentos do ego. Mas à medida que formos amadurecendo, vamos percebendo que o amor vai nos dando manejos e ferramentas para perceber que quanto mais a gente ama, mais seguro a gente fica. Que o amor não nos leva a perder o equilíbrio, nem muito menos a paz. Se nos entregamos e nos perdemos, é porque ainda estamos nesses ensaios ainda. E muitas pessoas traumatizadas por essas entregas estabeleceram um sistema de defesa. Elas exigem muito que os outros a amem, mas no que pese ela amar, ela dá alguns passos para trás. Ela tem uma excessiva exigência com o outro, mas em se tratando de ser ela quem vai ofertar, ela tem suas desculpas, ela tem suas fugas psicológicas. Mas tudo bem também. Nós estamos tentando entender que o amor não transita no campo do ego. Que este amor, quanto mais ele se agiganta, mais ele nos aponta uma liberdade que vai surgindo. Uma liberdade psicológica, uma liberdade emocional, uma liberdade espiritual. E começaremos a não ter medo de amar. O medo de amar hoje é porque nós ainda estamos conectando muito a relação afetiva ao ego. O ego faz uma predominância muito forte. E por conta disso, há vários conflitos nos relacionamentos afetivos, onde as pessoas acham que amar é se perder, é se entregar. Esse medo de ser ferida, esse medo de ser traída. A criatura humana ela tem vários medos, porque ela acha que se entregar amando é perder o controle de si. Por mais que seja, é imperioso que continuemos exercitando esse sentimento. Porque nós vamos ver na excelência do sentimento de Jesus o seu controle, a sua autoridade, a sua tranquilidade para amar até aqueles que estavam o ferindo. Em momento nenhum Jesus ia perder-se, muito pelo contrário. Cada vez que ele derramava amor, mais ele se encontrava com Deus e consigo mesmo, numa satisfação plena que o amor oferta a quem produz. Então, nesses dias onde nós estamos nos preparando, ou nesse dia em especial, para aquele encontro afetivo, no desejo de que dê certo, no desejo que flua um longo período, né? Que seja duradouro, enquanto estiverem vivos. Há uma tendência de buscar isto, que é muito comum e importante. A criatura não quer que aquilo se acabe, quer que aquilo se perdure e avance. Bem, nós temos que entender que neste planeta em que estamos é um grande desafio. Fazer um relacionamento afetivo, manter-se por muito tempo. Porque são duas pessoas envolvidas.
O que significa dizer que não basta tão somente você fazer a sua parte. É necessário que o outro também esteja disposto a selar uma relação que, a princípio, pode começar, muitas vezes, pelos caminhos do sexo, para depois ganhar uma tonalidade mais afetiva, amorosa, onde a razão vai ajudando o casal a administrar aquela relação, fora tão somente dos vínculos corporais, mas dos vínculos psicológicos, emocionais. São duas almas que estão se encontrando, atraídas muitas vezes pela energia sexual, que faz encontrar os corpos, para quem sabe aí, duas almas se perceberem. Elas, ao se perceberem, começarem um trabalho de mudança, uma busca a dois, para que o mistério da relação afetiva possa dar certo, possa promover sucesso, realizando aquelas criaturas. É preciso que haja uma implicação de ambos, para que eles possam, como diz Saint-Exupéry, estarem juntos, duas almas diferentes, juntas, procurando um só caminho, em direção a uma só meta. E é preciso haver amizade nessa relação afetiva, porque é nesse movimento da amizade, que também é filha do amor, uma belíssima filha, que ajuda todos os relacionamentos, todos. Se utilizarmos a amizade, ela será aquela apaziguadora de conflitos, ela será aquela que nos chamará a rever, a pensar, a refletir acerca do nosso comportamento. Ela será aquela que vai fazer com que brote de nós a compreensão em relação ao outro, já que nós também temos dificuldades. E assim, quando o casal elege a amizade, propicia diálogos para irem se conhecendo, para irem se entendendo. O diálogo é muito importante. É muito importante que conheçamos a pessoa que estamos nos relacionando. E isso só pode ocorrer através do diálogo e da convivência. Às vezes, o diálogo se torna às vezes mais importante do que a prática, porque tem coisas que nós guardamos e às vezes até demonstramos em ação uma coisa que não condiz com o que há dentro. Então é muito bom podermos ser sinceros, encontrarmos alguém que a gente confia naquela relação, para poder falar das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas limitações, e o outro, por sua vez, também fazer esse enlaçamento de discussões saudáveis que leva o casal a ter uma compreensão de como eles estão, dos desafios que enfrentam e das dificuldades e limitações que carregam, bem como também de tudo aquilo já conquistado de bom, de saudável, de virtude. Então, a amizade, depois que ela faz essa amarração saudável, sem aprisionamentos egóicos, o casal começa então, sabedor da situação em que estão inseridos, estabelecer um controle, um equilíbrio, entendendo o outro nas horas em que o outro oscila ou tem desequilíbrios, porque a gente já sabe do que se trata. Então, namorar alguém, ter um relacionamento afetivo com alguém que você não conhece e que você fica tentando adivinhar o que ela tem, ou não consegue compreender determinados comportamentos, é um relacionamento que pode caminhar para o desastre, ou para o tédio, ou para o esfriamento. Porque vamos nos distanciando do outro. O outro, por sua vez, também se isola. Então, esses movimentos precisam ser trabalhados. Você quer ter um relacionamento afetivo com alguém? Quero. Então, lembre-se que se você se junta a uma pessoa sexualmente,
no sentido mais íntimo, não é? O sexo nos leva a uma intimidade. Nós não só estamos falando de intimidade física. Nós estamos falando de intimidade fluídica, espiritual, vibracional. Quando há o ato sexual, não está havendo ali tão somente dois corpos. São dois espíritos que naquele momento estão espraiando suas vibrações que se entrelaçam. Estão ali vibrando, vibrações estão saindo naquele momento e que se conectam ou se chocam, mas estão ali intercalando. Então, há uma intimidade física, fluídica, espiritual. Então, se vivemos esse nível de intimidade, como podemos ter, fora da relação sexual, uma relação distanciada e fria? Há casais que, infelizmente, só se encontram no sexo, porque fora dali vivem uma vida cotidiana, meio que cumprindo os deveres, mas sem grandes e profundas conexões. E o amor, quando amadurecido, ele é capaz de fazer uma conexão superior à do sexo, onde o amor não vai precisar de nenhuma movimentação física para que uma vinculação poderosa ocorra, porque o amor ele vai fazer o laço das almas, enquanto que o sexo faz o laço dos corpos. Mas o amor é que vai fazer o trabalho mais sagrado, mais profundo e eterno. O sexo chega para estabelecer estas vinculações. Com o interesse, a lei de amor traz aí esse movimento para que, quando o sexo ocorre, que estas almas se encontrem além de tão somente os seus corpos. E possam daí desenvolver uma relação, não necessariamente uma relação afetiva, mas uma relação ou de amizade, ou de respeito. Não se tornar uma pessoa que se tem contato sexual e ao terminar esqueceu até de quem é. Ou nunca mais a viu. Isso ainda é da predominância animal. Mas, quando o amor viceja, quando o amor predomina, cada encontro traz significados importantes, traz um respeito, uma dignidade, consegue enxergar que há um outro ali, há uma outra alma ali, que necessita do mesmo que estamos necessitando, de respeito, de carinho, de afeto e de todo o amparo, de atenção, de carinho que todos buscam. Então, no relacionamento afetivo, esses desafios aparecem. O casal, muitas vezes, traz, claro, histórias diferentes, são espíritos diferentes nas suas singularidades, traz essa predominância do ego. Quantas relações um quer controlar mais do que o outro? Então, fica uma certa desigualdade. Um que quer controlar e o outro que se permite, muitas vezes, ser controlado. Ou aquele que não permite ser controlado, estabelece um duelo. Então fica uma competição, a relação vira uma competição. Para ver quem manda mais, quem faz mais, enfim. Quando essas duas almas precisam se alinhar. E só um sentimento verdadeiro, cultivado, é que faz esse alinhamento. Sem buscas do ego, de quem é melhor, de quem não é melhor, de quem manda, de quem não manda. O amor mostra que são duas almas diferentes e que precisam se combinar para viverem juntas, respeitando uma a outra. Não precisam ser coniventes com o erro do outro, mas estando sempre aberta para que o outro encontre em nós a possibilidade de sair desses patamares mais negativos. É necessário que façamos a nossa parte como estímulo para que o outro venha. Porém, não podemos sozinhos montar uma relação afetiva. E há pessoas que assim se postam. Mantém a relação sozinha.
tudo ela faz para não ficar sozinha. Infelizmente, são pessoas que temem a solidão. Acham que a solidão é pior do que ficar com alguém que não a trata como deveria. Mas, com o tempo, nós vamos entendendo que, na maioria das vezes, ficar só, em algumas situações, é bem melhor do que estar acompanhado. Mas, como nós somos seres gregários, não viemos aqui para cultivar a solidão. Mesmo que se não quisermos um relacionamento afetivo, mesmo assim, é necessário estar aberto para que o amor se espraie em nós, para os familiares, amigos e para quem aparecer em nossas vidas. Se não quiser fazer vínculos profundos, tudo bem, são suas limitações no momento, mas lá na frente perceberá que o amor, à medida que ele for chegando, ele vai te convidar a desafios mais profundos e perceberás que, seguindo ele, nunca se perderá. Nunca se perderá. O que nos leva a nos perder nos relacionamentos afetivos são as paixões. É quando muitas vezes um casal coloca o sexo e as diversões externas no primeiro lugar. Então, namorar, ter um relacionamento afetivo, é ter o contato sexual e viver essas coisas comuns que os namorados ou os casais vivem. Isso é muito importante, mas isso não é a prioridade. A prioridade é o amor que faz o vínculo mais poderoso. Se não existir esse amor, de nada vai valer por muito tempo estas experiências externas e esse sexo contínuo. Quando o amor começa a se esfriar, quando ele não é alimentado, quando ele não é cultivado, vai surgindo o esfriamento natural e começamos a enxergar a pessoa de outra forma e ficamos sem entender. Não é que o amor acabou. Às vezes ele nem existe, ainda com vigor. Às vezes ele é uma paixão, é um desejo forte para se ter alguém, para não ficar sozinho. Às vezes o amor nem apareceu e as pessoas dizem, olha, o meu amor acabou. Olha, quando se tem amor, ele não acaba. Se algo em você acabou, não era ele. Entende? Ou se era ele estava nos primeiros períodos, ainda amadurecendo em você. E como não o cultivou, ele perdeu sua força. Porque outras ganham mais força, que são as buscas egóicas e as questões sexuais. Então, o relacionamento afetivo é um desafio dos mais difíceis. Porque exige de nós humildade, exige de nós renúncia, porque as coisas não podem ser do nosso jeito. Quando a gente está nos relacionando com alguém, ou se a gente for se relacionar com alguém, lembre-se, lá, nessa relação, você está convidando um outro. Se entra um outro, você não pode fazer com que as coisas sejam do seu jeito. Se você quer as coisas do seu jeito, continue só. Tá bom? Porque a dois, você está dividindo um espaço. Ou quer comandar todo o espaço, dominar todo o espaço. Não deixe ninguém entrar. Fique lá. Mas se você aspira, anseia e deseja alguém, entenda que esse alguém entra buscando aquilo que você também está buscando. E às vezes a gente chega numa relação afetiva exigindo muito, sem muitas vezes ter condições de ofertar o que cobramos. Também, antes de buscar alguém, examina se você tem exatamente condições de dar o que vai pedir. Caso contrário, vai ficar uma situação, uma relação cheia de conflitos, de oscilações, onde as brigas dominarão as paisagens do casal, porque são egos duelando, um quer uma coisa, outro quer outra. A amizade não apareceu para poder trabalhar esses egos, para fazer com que eles entendam que eles não estão ali para estabelecer a ditadura diante do outro, de comando. Não. Eles precisam entender que há outro ego ali e que precisam se alinhar. E o amor, à medida que vai crescendo nessa relação de desafios, as coisas vão ficando mais tranquilas. Porque nós vamos ficando mais apaziguados. O monstro, por exemplo, do ciúme,
vai perdendo força este grande algoz dos relacionamentos afetivos. É uma pena que há muitas almas que ainda aderem a este sentimento cruel, que leva a criatura a tornar-se uma mendiga afetiva. Entra num processo de mendicância afetiva, porque falta nela alto amor. Como falta alto amor, ela entra num vazio. Como ela não quer ter o trabalho de amar-se, de preencher-se de amor, ela vai buscar no outro. E vai em busca de um relacionamento para que o outro ganhe a função de alimentá-la, amando-a. E enquanto essa pessoa estiver com ela, por conta da predominância do ego, que gera o egoísmo, que é a predominância do ego, vai levá-la a fazer excessivas exigências para que o outro a ame, para que o outro dê atenção, e aí sucessivas cobranças vão surgindo, e um ciúme doentio, caminhando a patológico, aparece como querendo extrair do outro todo o amor possível, porque se ele não fizer, se ele não apresentar sentimento, o meu vazio abre. Eu não vou dar conta desse vazio. Então aumentam-se as brigas e começam os tormentos, os transtornos. O ciumento não tem paz, assim como o invejoso também, diz Allan Kardec. É importante compreender que esse sentimento precisa bater em retirada. Mas de que forma? Por que eu temo tanto perder o outro? Exatamente porque o outro está na função de preencher-lhe. Tira ele desse lugar. Comece a ser você que se felicite. Você que se dê amor. Você que produz paz para si, felicidade. Pronto. Vai resolver essa questão aqui e o outro perde a função de fazer o que cabe a cada um de nós fazermos. E aí ele vai ganhar um lugar de não cobrança, onde vamos ter uma relação e eu vou dar o meu afeto esperando que haja uma reciprocidade. Se não houver, tudo bem, vamos conversar, o que está acontecendo não dá certo. Aí a gente lembra de Roberta Miranda e diz, vai com Deus. Não é? Vai com Deus. Porque eu estou fazendo um investimento e te convidei a fazer comigo. Não quer? Segue teu caminho. Porque quando eu quiser ficar só, eu ficarei comigo. Mas se eu desejo esse compartilhamento, essa experiência de receber afeto do outro, então eu quero encontrar alguém que esteja disposto a fazer essa troca, essa permuta. Então, vigiem, casais, o ciúme. É uma insegurança psicológica, o ciumento. Então, não é prova de amor, nunca foi. É prova de insegurança e falência afetiva em si. É querendo que o outro lhe alimente de uma coisa que você não quer se nutrir, que é o amor a si mesmo. Para se relacionar com o outro, precisa amar-se. Do contrário, o outro será uma fonte que você vai achar ser inesgotável para sugar dela tudo aquilo que lhe mata a fome, porque você não quer se preencher com o amor que deve produzir na intimidade. Relacionamento afetivo tem seus inimigos. Então, nós precisamos estabelecer uma confiança nessa relação. E como se estabelece essa confiança? Lembra da amizade? Só ela. Não é ser amigo no sentido raso da palavra. A amizade convoca, vamos conversar, vamos saber um do outro, da história um do outro, das dificuldades um do outro. E muitas vezes nós nos deparamos com almas mudas, que não gostam de falar, que não gostam de expressar. É muito complicado. Ficar com uma pessoa que demonstra se está bem, se está mal, por mau humor, ou por silêncio excessivo. É um caos relações assim. Porque o outro fica tentando adivinhar o que está acontecendo,
o outro fica esperando que o outro melhore o humor para que tudo fique bem, porque o outro não fala, não gosta de falar. Então, fiquemos atentos a esse tipo de pessoa que é egoísta. Não que nós não sejamos, mas estou dizendo na relação. Ela não quer participar. Ela precisa. Se você vai se envolver com alguém, treine a oratória. Tá bom? Porque ficar mudo e querendo que o outro seja um clarividente para interpretar seus anseios, suas dúvidas, seus conflitos, não faça isso com o outro. Se você quer ficar no mutismo, fique lá no seu canto. Mas relacionar-se precisa dar conta desse outro que você está envolvendo, porque a lei de amor vai nos cobrar. A forma como nós nos comportamos em relação ao outro que dizemos amar, ou que buscamos para ter um envolvimento afetivo. Nós não precisamos repetir a grande frase de Saint-Exupéry, não é? Nós somos responsáveis por quem cativamos. Então, se você não quer ser, não entre. Fique na sua solidão, no seu silêncio sepulcral. Mas entrou numa relação, precisa falar. E o outro, por favor, o outro, não tente traduzir, porque você passa a relação toda tentando interpretar o outro e perde um tempo muito grande para ser feliz com alguém que possa promover-lhe uma relação que flui, que evolui e que progride. Porque relacionamento afetivo evolui. Quanto mais o amor se apresenta, quanto mais se dedica ao amor, mais o amor leva o casal a tornar-se mais feliz. Então, se no seu relacionamento afetivo está ocorrendo um certo tédio, se as coisas estão do mesmo jeito, cuidado. O sentimento do amor não está visitando o casal. Diz Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, quando o amor chega, quando ele aparece com força, ele não leva nunca o casal ao tédio, porque do amor sempre surge uma inspiração que leva o casal a renovar-se todos os dias, a ter ideias novas. E mesmo de Joana de Ângeles, mesmo que o casal tenha uma rotina, que como diz Emmanuel é conquista de competência, mesmo que o casal tenha uma rotina que não sai dela, o amor faz desta repetição, faz o casal encontrar coisas novas, mesmo no roteiro da repetição. Olha o poder do amor. Não é nada tedioso, cansativo, pesado e triste. Quando o relacionamento começa a perder isto, pode saber, o sentimento não está sendo regado, a amizade não está sendo consultada, não está sendo convidada para que o casal discuta e vai criando aquele ritmo, aquele automatismo afetivo, e daqui as pessoas já não sabem mais se amam, se não amam, se apegaram, se acostumaram, e fica uma coisa estranha. Então, relacionamento afetivo precisa de atenção, zelo. Precisamos falar das nossas angústias para o outro. A tão falada, não é? Discussão, né? Discutir a relação, a tão DR, que um período aí começou a se criar muitas brincadeiras em torno da DR, como a fuga psicológica coletiva, não é? As pessoas brincam com coisas muito sérias para fugir do enfrentamento. Então, é um dos movimentos mais importantes de um casal. Discutir a relação. Se tem alguém com você que não quer discutir a relação, ela está dizendo, em outras palavras, não estou interessada no desenvolvimento de nós dois. Não estou interessado em evoluir aqui. Não estou interessado em aprimoramento. Então, você escolhe. Então, discutir a relação é
fazer um balanço de um investimento que não é só para atender às vias do gozo e do prazer. Duas almas juntas estão se conectando para um relacionamento. E isso a lei de amor cobra. Não buscamos uma alma para brincar com ela, ou para colocá-la em um lugar para nos sentirmos preenchidos, ou para ser alguém que eu possa dizer que tenho, porque as pessoas ficam aturdidas porque não tem ninguém. Não é? Também um dia isso vai acabar. E ela vai perceber que a melhor pessoa que ela queria estar com ela sempre esteve, ela que nunca viu. Mas, se você não quer discutir a relação, então não tenha relação. Porque tem alguém aí que você vinculou. Você prestará conta. Essa pessoa está cheia de expectativas, às vezes até sofrendo, de carência numa relação a dois. Deitada ao lado de alguém, sofrendo carência. E assim, discutir a relação é extremamente importante. Vamos falar, é um investimento. É um investimento, aí se transforma numa empresa afetiva. Então, como é que nós estamos? O que é que você está sentindo? Está tudo bem? Por que aquilo? Por que aquilo? Ah, eu acho isso muito chato. Quem diz assim já está dizendo que não tem muito interesse em desenvolvimentos maiores na relação. Ou esta relação vai estagnar, ou ela vai acabar. Das duas, uma. Evoluir? Não evolui. Porque quando um se fecha para a discussão da relação, nada feito, nenhum acordo. E o outro nem tente ir à frente para sair arrastando uma relação que cabe aos dois conduzir. Se faz isso por medo de ficar só, se cuide. Porque chega um momento em que criaturas assim fazem de tudo para não ficar sozinhas, mas também só recebem migalhas. Se você se ama, vai ficar aceitando migalhas? Então, é uma coisa muito séria. Então, como nós estamos tão necessitados de ter alguém, a gente costuma fazer qualquer negócio. E são nessas negociações infelizes que a criatura tem uma queda na sua autoestima, autodeprecia-se, automenospreza-se, se sente inferior, solitária e vazia, insatisfeita. Então lembre-se que nós temos uma responsabilidade conosco. E muito cuidado quando for reclamar da relação que você está tendo. Antes de reclamar para alguém, examine o tanto de contribuição que é tua para que a relação seja dessa forma. Tá bom? Então a gente precisa entender que as relações afetivas são experiências. Eu tive várias e foram muito difíceis e foram muito dolorosas. Eu tenho medo de me envolver, eu não quero mais saber de ninguém. Isso vai passar, porque nós vamos em algum momento ter que enfrentar os relacionamentos afetivos, até perceber que são falhas da criatura humana que levam os relacionamentos a serem assim tão rápidos e tão fugazes, e às vezes tão devastadores. São as dificuldades da criatura humana, que ainda não entendeu que o farol do amor pode iluminar uma relação e levá-la aos píncaros da realização afetiva. Estamos a caminho, não vamos nos privar. Exercitar o amor na família, onde estivermos com os amigos, e quando surgir alguém no campo íntimo para nos relacionar, vamos fazer as tentativas e ver de que forma, mas muito cuidado nas empolgações iniciais. Não deposite tanta coisa em alguém que você nunca viu. Ou se viu, foi no passado, em outra existência, não vai lembrar agora. Só com a convivência que você vai entender de quem se trata, inconscientemente falando. Não se empolgue tanto, porque essa carência que a gente tem ela é tão grande, quando a gente vê alguém não pode sorrir para a gente, porque a gente ainda está apaixonado. Cuidado com isso. Freie o amor da sua vida.
é você. Tá bom? Não é Jesus, é você. Porque Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O grande amor da sua vida é você. Os outros são amores, são afetos, mas o grande amor da sua vida é você. E vá trabalhando isso, para que não saia se empolgando com pessoas, a princípio de início, para ter desilusões extremamente pesadas. Use a razão. Um amigo meu dizia uma frase, e diz sempre essa frase, que me chama muita atenção. Ele disse assim: o amor traz traz a medida exata da razão. É exatamente isso. Quando se desenvolve o sentimento do amor, o amor não nos deixa cegos, como as pessoas dizem. O amor é cego. Não, o amor é lúcido. Cegos são as paixões. Se a criatura humana está sofrendo milênios nos campos da afetividade, é por conta da cegueira provocada pela paixão. O amor não cega. Quer uma prova? Jesus de Nazaré. O amor dominava-lhe as paisagens da alma. O amor conduzia-lhe os passos. E ele era plenamente lúcido. Tão lúcido que tinha a habilidade de lançar o seu verbo para cada alma, uma fala específica ou uma fala para o coletivo, tentando administrar ali conhecimentos que chegariam de acordo ao nível evolutivo daqueles que o ouviam. Habilmente, com a lucidez que o amor lhe ofertava, habilmente ele usava o silêncio, entendendo que o silêncio também fala. Muitas vezes ele fazia deixas, falava coisas e deixava as criaturas pensando. Levantava-se e deixava-as meditando. Do que se trata? Habilmente o amor o conduziu para tocar todas as almas. Por que a mensagem de Jesus até hoje está conosco? Porque ela nos inquieta, porque ela nos mostra que tem alguma coisa que a gente ainda não conseguiu e ficamos procurando aqui, procurando ali, e uma live aqui, um livro ali, uma música cá, e é o tempo todo buscando, é uma oração, é sempre buscando. Meu Deus, o que é que este homem deixou? Que a gente parece que quanto mais busca não acha, ou quanto mais alcança, tem mais sede. É o amor. É esse sentimento que as humanidades nunca havia visto em tão elevada expressão. Então, quando olhavam para Jesus, ficavam indignadas. Mas o que é que este filho de carpinteiro tem tanto que a gente não o esquece? Volta para casa com ele no pensamento, com as falas que nos atravessam. Mas quem é este homem que eu continuo seguindo? Eis que até abandonei os meus para segui-lo na jornada. Que enigma este homem tem? Não é ele, é o que ele traz. É o magnetismo do amor de Deus que nele vigorava e vigora. É esse sentimento que nós queremos. E às vezes achamos que está em alguém. E por isso os nossos relacionamentos afetivos são tão imaturos às vezes. Por isso que nossas entregas são tão invigilantes. Por isso que nós criamos tantas situações que nos levam a sofrimentos absurdos. Por isso é importante, neste dia de hoje, se você tem alguém, faça deste momento um momento agradável, um momento de amor, de carinho. Harmonize-se. Se você está sozinho, se não há ninguém, se lhe entristece saber que no dia dos namorados você está sem ninguém, tenha confiança de que Deus sabe de tudo. Fique com você. Mas, Arilson, que discurso é esse? Eu estou querendo namorar, como diz as pessoas, beijar na boca, e você vem me dizer para ficar comigo? Porque não tem saída. Um dia
você só vai encontrar este na sua frente, para amar verdadeiramente, depois os outros. Mas esse ou essa que é você, é a única pessoa que você tem para amar. E vem esquivando-se dela a vida inteira. Então, pode aproveitar hoje, se estiver se sentindo solitário, sozinho, com vontade de ter alguém, que tal fazer um encontro, marcar um encontro com você? Mas se não quiser fazer esse desafio por demais gigantesco, fique com os amigos, ame outras pessoas, mesmo que você tenha o desejo de, ou nesse momento, o desejo de estar com alguém, para trocar carinhos, para dizer o quanto ama, para ficarem perto, para ter o contato sexual, afetivo, mesmo que não tenha. Analise, por que será que estou hoje sozinho? Será se estou preparado? Será se não são alguns comportamentos que eu preciso mudar? Quais são os ensinamentos que a solidão me oferta? Vamos fazendo esse balanço. Por que será que as coisas não dão certo? E por que será que meus relacionamentos são tão rápidos ou são tão frustrantes? Claro, o outro tem sua parcela, mas você não está aqui para corrigir o outro. Você está aqui para se corrigir. E à medida que se corrige, atrai o que é bom. Porque há algo bom em você. Não pode haver desarmonia aqui, querendo harmonia lá. Semelhantes atraindo semelhantes. Mas, se estiver nesses momentos de solidão, tenha fé, acredite e mude, trabalhe, ame, sirva, ame a todos que estão ao seu redor. Na hora certa, em que você estiver preparada para tal investimento, às vezes a gente acha que está, mas não está, mas na hora que a gente estiver pronto ou resgatado alguns delitos por ter malbaratado relações afetivas no passado, brincado com sentimentos alheios, quando isso tudo for quitado, eis que esse afeto vai surgir, inesperadamente. E tem pessoas que falam, mas eu quero que seja nessa existência. Bem, aí não é comigo, não é? Aí é com Deus, aí é com o seu programa reencarnatório, aí é com a plantação que você fez no passado. Se tiver merecimento no que você plantou, não tenha dúvida, vai colher, esse afeto vai despontar por aí. Mas se não, bem, não foi agora nessa existência, por conta de questões que você produziu. Mas seu karma pode mudar a partir do momento em que você toma a decisão feliz de mudar-se por dentro. E assim, poderá viver períodos, estações de relacionamentos afetivos ricos que vão lhe preencher de maturidade, de felicidade e de muita paz. E verá que o amor traz um convite que nunca gera medo e insegurança. E isso são as coisas do ego que ainda predomina. Então, neste dia em que se comemora o Dia dos Namorados, que o amor de Jesus paire sobre as nossas vidas e alcance os nossos corações. Como diz Joana de Ângeles, o grande amante não amado, mesmo entregue ao madeiro pela indiferença daquelas almas inferiores, ele resolveu amar e recebeu a missão de construir o planeta Terra e receber as humanidades. E disse certamente a Deus, eu os amarei, eu não os deixarei órfãos, porque o meu amor brota em direção a eles. Eu estarei com eles até o fim dos tempos. Então, vamos pedir a Jesus que neste dia, onde se cultiva o amor a dois, possa fazer com que o seu amor seja para milhões, para bilhões, para trilhões de almas que estão encarnadas e desencarnadas na Terra, precisando desse lenitivo que vem dele, desse sentimento que é um farol, que dissipa sombras, que cultivamos ainda. Vem, Jesus, neste dia e sempre, e torna os nossos dias mais ricos com esta luz, nos impulsionando a também produzi-la em nós, à medida que decidirmos amar
a nós mesmos e depois atender ao chamado do amor para amar o próximo e, por fim, amar a Deus, amar a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva hoje sempre. Muita paz.